Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui às segundas e quartas-feiras para meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Neste momento, estamos no capítulo 4. Na última leitura, nós vimos que Pedro e João, inclusive, foram presos por estarem ensinando o povo acerca da ressurreição, ainda que naquela pregação e por causa daquela pregação, o texto diz que 5.000 homens aceitaram a Jesus ali. Depois, no dia seguinte, é o que nós vamos estar lendo, capítulo 4, portanto, de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 5, e nós estaremos lendo até o versículo 14, para o que aconteceu no dia seguinte desta prisão. Diz o texto assim: aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, no caso Pedro e João, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Tudo bem. Então o que aconteceu no outro dia foi uma reunião. Uma reunião da cúpula judaica, dos maiores nomes, dos maiores cargos. E nós não podemos desfazer daquilo que Deus estabeleceu. Claro, eu entendo com você que ali havia uma transição de testamentos. O antigo tinha sido cumprido por Jesus. Portanto, os sacrifícios não tinham mais lugar, nem mesmo para Israel. Porque naquele momento o sacrifício perfeito já tinha sido dado e entregue pela humanidade e era Jesus. Ora, mas estava a cúpula ainda, apesar de que muitos dos judeus agora estavam se convertendo, e breve nós vamos ver que este evangelho vai sair de Jerusalém e vai se espalhar pelo mundo, mas no momento nós estamos em Jerusalém e estamos vivenciando na história que o número de multiplicação dos salvos, dos que aceitam, dos que receberam, dos que passaram a crer em Jesus, está se multiplicando de uma maneira sem igual. E aí, esta cúpula religiosa, que não nos convém atirar pedras neles, eles estão fazendo aquilo que, em sua cegueira espiritual, até porque era muito difícil que eles vissem, mas estavam ali diante de um caso, de uma situação espiritual, porque houve uma cura e houve pessoas envolvidas naquilo ali. E como é normal e próprio de uma liderança, talvez a prisão deles não fosse tão próprio, mas enfim, aconteceu. No dia seguinte, eles chamaram aos dois apóstolos, a João e Pedro, o colocaram no meio daquele grupo para interrogarem a eles. E a pergunta foi direta: com que poder e em nome de quem? Isso porque eles, sendo o povo de Deus, eles estavam buscando de que não houvesse uma blasfêmia, de que não houvesse uma prática idólatra espiritual,
Até porque o mover em Israel espiritual era dado glória ou dado a Deus somente, né? O lugar que lhe é devido era a nação de Israel, era o povo de Deus. Ora, ao serem perguntados isto, a Bíblia diz claramente que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele recebeu o revestimento de poder. Pedro estava cheio do Espírito Santo, por quê? Porque ele recebeu o revestimento do poder. E o que é isso, irmã? Alguém vai profetizar sobre mim esse revestimento? Não. Não. É o batismo no Espírito Santo, que você deve buscar até achá-lo, até recebê-lo. E você pode receber em sua casa, você pode receber lendo a palavra de Deus e alegrando-se no Espírito, orando em sua casa, orando na igreja, recebendo em posição de mãos, em oração na igreja. Você pode receber em qualquer, melhor dos sentidos, não qualquer, mas em diferentes situações e ocasiões. Mas o Senhor Jesus é quem ainda hoje batiza no Espírito Santo. E aqueles que são batizados são revestidos de poder e muitas vezes são usados pelo Espírito Santo com a segunda palavra-chave para mim deste texto, a palavra ousadia. E este para mim é algo especial do batismo no Espírito Santo, porque nós temos características individuais diferentes, personalidades diferentes. Até mesmo dentro do cristianismo, nós temos alguns entendimentos, humanamente falando, por causa, inclusive, da pressão da sociedade, diferentes uns dos outros. Nós não queremos demonstrar que estamos julgando, porque, enfim, crente tem que mostrar amor e etc. E eu estou falando isso me lembrando de um obreiro que tinha esta posição, né, muito carinhosa, muito particular para com as pessoas, e eu admirava isso nele, e em parte, dentro dessa mesma realidade social que ele vive, eu também, nós nos sentimos às vezes pressionados para não sermos fortes, para não sermos duros com as pessoas. Mas o problema é que a dureza não está em nós e não pode estar. Porque isso seria religiosidade, seria lei de homem. Mas se a lei de Deus é dura, se a lei de Deus constrange, se a lei de Deus aponta para o pecado, se a lei de Deus aponta para o arrependimento, se a lei de Deus aponta para a graça, para o perdão, para o amor, nós temos que tão somente testemunhar, falar, ensinar do que a lei de Deus, a palavra de Deus, nos manda fazer. Mas, enquanto eu estava lendo e lembrando deste obreiro, eu me lembrei algumas ocasiões que em ele está dirigindo um culto. Algumas vezes ele era diferente. E ele começava a falar com autoridade. E eu ria-me por dentro porque eu reconheço esta autoridade. E não é um autoritarismo humano, não é uma autoridade mascarada que também nós vemos muitas vezes encenada em alguns púlpitos, em algumas lideranças espiritualistas. Não era nada disso, era genuíno. O mesmo jovem obreiro que amava as almas, quando estava cheio do Espírito Santo, ele falava com uma autoridade peculiar, que eu reconheço e gosto, e que traz algo especial na igreja. A igreja, quando vê esta autoridade na boca de um pastor, de um obreiro, eu penso que na época ele era presbítero, se não me engano, ou de um diácono, ou até de uma serva de Deus, quando esteja compartilhando a palavra, um testemunho, nós reconhecemos e nos alegramos, porque não é algo que nos constrange. E é interessante que até os pecadores, ao ouvirem, o Espírito Santo toma aquela palavra e constrange os seus corações e não traz ferida, pelo contrário. Claro que a pessoa pode escolher dar ouvidos ou não, decidir-se ou não, mas a autoridade, a ousadia espiritual, a expressão que alguém tem quando está cheio do Espírito Santo e usado pelo Senhor naquele momento é particular. Eu tenho certeza que você
já viu isso na sua vida como crente. E pois, Pedro estava ali. Depois daquela pergunta, ele, cheio do Espírito Santo, começou a falar. E ele não falou gritando. Ele falou e deu o respeito devido às posições. Ele chamou os principais do povo e vós, anciãos. Aleluia! Não há falta de respeito. Começou introduzindo, dizendo: se nós estamos sendo interrogados pelo bem que foi feito por alguém que era enfermo, e aquele homem que estava ao seu lado, toda a sua vida foi inutilizado das suas pernas, nunca andou, nasceu coxo, e agora estava são. E aí ele passa a responder com muita ousadia, com muita firmeza, porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos firmes nela. Eu tenho dificuldade em ver obreiros apresentando a verdade como uma opção entre tantas. Eu tenho dificuldade, eu sei. Eu convivo com a realidade pós-moderna do nosso meio hoje. Para todo mundo, numa sociedade que não há verdade absoluta, é questão de opinião, não se pode dizer: este é o único caminho. O problema é que Jesus disse: eu sou o caminho. Então eu, como crente que conheço este caminho, por mais que seja desafiador, eu não posso falar diferente. Eu não posso apresentar este caminho diferente. Eu não posso apresentar a verdade desta palavra, mesmo que na minha expressão psicológica, da minha personalidade, diferencie de você. É interessante que quando nós estamos sendo usados pelo Senhor, quando estamos em um momento cheios do Espírito Santo, nós temos esta autoridade. Parece até que para alguns de nós é natural, são pessoas, né, enfim, que têm essa personalidade que sempre parece que estão muito diretivos, muito seguros, muito, enfim, pode ser a personalidade de alguém, mas outros não. Como eu disse deste jovem obreiro. Não era dele, não era. Mas uma vez ou outra, aleluia, aleluia, eu me alegrava no Senhor. Glória a Deus. E aqui Pedro e João dá a colocação própria, faz a introdução própria, mas diz: seja conhecido a vós todos, que foi no nome de Jesus Cristo Nazareno. E ele ainda disse mais, forte, a quem vós crucificastes. Irmãos, falar isso é semelhante a hoje dizer às pessoas: vocês estão em pecado contra Deus. O problema não é de escolha de religião, tem muitas para escolher. Mas se não se arrependerem contra este Deus que existe, e é amor para oferecer a saída, mas é juiz contra todo o pecado, não há outra saída. É duro falar isso. E em dias como hoje parece que ainda é mais duro. Mas Pedro teve a ousadia. E é interessante quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que parece que a gente nem pensa. Não é que a gente não pensa, porque o Espírito está sujeito ao profeta. É Bíblia. Crente pentecostal não tem transe, é Bíblia. O Espírito é sujeito ao profeta, é Bíblia. Quem pode dizer amém? E quem entendeu o que eu quis dizer, pode dizer amém. Aleluia. No entanto, o Espírito nos leva a trazer com esta autoridade a verdade, que é a palavra, que é aquilo que eles testemunharam. Eles sabiam o que aconteceu. Eles já conheciam o que acontecia, aleluia. E eles não podiam dizer diferente. Mas com a autoridade eles colocaram o dedo de riste que vocês crucificaram, porque, irmãos, a entrada na salvação começa com o arrependimento dos nossos pecados. E aqueles, por maiores que fossem, dentro da religião judaica, precisavam se arrepender e precisavam reconhecer que agora a salvação não estava mais no sacrifício de bodes e de touros, mas em Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos.
E mesmo que Pedro não estivesse ali alinhavando a teologia, até porque Hebreus ainda não estava escrito, o Espírito Santo, que é o autor desta palavra, o levou a falar estas palavras para convencer aqueles que eram também pecadores ao caminho de Deus. E ele disse, em nome de Jesus, foi que este homem está curado. Foi no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Este a quem Deus, o vosso Deus, aleluia, o Deus dos judeus, ressuscitou dos mortos. É no nome deste que este aqui está são diante dos vossos olhos. Agora pasmemos. Porque o Espírito Santo, que conhece toda a palavra, aleluia, pela boca de Pedro, diz ele, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Isso para nós, na nossa Bíblia, está em Salmos 118 e 22. Isso os judeus cantavam em seus hinos, e provavelmente eles não sabiam o que a profecia daquele salmo estava falando, a quem estava apontando. Agora aquele pescador, aleluia, aquele pescador a quem Deus ressuscitou dos mortos, disse ele, este é no nome deste que esta estação, ele, Jesus, é a pedra, aleluia. É Jesus a resposta daquilo que nós cantamos no Salmo 118. A pedra que foi rejeitada, porque ali dizia estas palavras, por vós os edificadores, ali estava a cúpula religiosa dos edificadores da religião, mas a pedra de esquina que era Jesus foi rejeitada por eles. E agora Pedro traz no meio dos doutores o conhecimento das Escrituras que eles ali passavam uma vida tentando encontrar, mas que Cristo veio ser, aleluia, a vida destas profecias. E ele não parou aí, diz Pedro, e em nenhum outro. A salvação é forte demais, irmãos. Quem trouxe salvação, qualquer tipo de perdão e salvação, foi o Deus de Israel, através do sistema sacrificial. E aqueles homens que estavam ali na frente sabiam muito bem, porque eram filhos de Abraão, eram seguidores da lei de Moisés, eram o povo de Deus. Mas agora este Pedro, que pelo nome de Jesus curou aquele coxo de nascença, que pelo poder do Espírito revelou as profundezas da Escritura, e não é buscando coisa por trás de letra, não, é o que está revelado, dizer aquilo significa isso, é simples, mas ninguém sabia. E agora ele diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome é Jesus, nenhum outro nome há pelo qual nós devamos ser salvos. Pedro com isso estava dizendo, se queremos falar de salvação daqui para frente, temos que falar o nome de Jesus. Se queremos anunciar de salvação daqui para frente, temos que anunciar o nome de Jesus, porque não há outro nome. Deus deu a Jesus, a gente vê depois em Filipenses, nós temos o resto da Bíblia, mas estava ali Pedro, cheio do Espírito Santo, falando estas palavras. Quem pode dizer amém? Aleluia. Aí, vamos ver a resposta dos grandes. Quando eles olharam para Pedro e viram a ousadia deles, eu posso imaginar que um cutucou o outro. A imaginação minha não está na Bíblia. Eu vou falar já já o que está na Bíblia. Minha imaginação diz, um cutucou a outra e diz, na escola de que rabino ele estudou? Esse vem de onde? Será que era um Paulo que cresceu aos pés de Gamaliel? Não, essa gente é pescadora. Essa gente nunca foi para a escola. Não. Tudo gente simples. Mas eles andaram com o tal do Jesus. Esse que ele está falando. Eles andaram, é do grupo deles. Aí o texto diz, tudo isso da pergunta eu estou inventando, entre aspas. Eu estou extrapolando do texto. Mas o texto disse que eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, gente simples sem muito estudo, se maravilharam. Como eles falavam com tal ousadia, tal firmeza, tal conhecimento? A chave estava lá no começo. Ele estava cheio do Espírito Santo.
Eles se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E aí, como viram com Pedro e João, o homem que eles conheciam também ao entrar no templo, desde tantos anos viam aquele homem todos os dias que alguém deixava ele ali para pedir esmola, na frente da porta formosa. Quando viu com eles ali, o que a Bíblia diz? Não tinham nada, tinham que dizer em contrário. Que Deus nos abençoe neste dia. Para nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, não é necessário ninguém. É Jesus quem batiza. Nós vamos buscar e pedir a Jesus. Nós vamos orar e pedir a Jesus. Ele pode fazer quando nós estivermos em casa, no nosso momento devocional, enquanto nós ouvimos uma pregação, enquanto nós cantamos um hino, enquanto estamos na igreja ouvindo a palavra, como aconteceu com Carnélio, num chamado que nós vamos à frente e recebamos oração, não importa. Mas precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque esta virtude nos dará ousadia na hora que precisarmos. Não é que Pedro e João necessariamente andavam o tempo todo falando grosso ou falando forte. Não, irmãos, eles eram pessoas normais. É bem verdade que há algumas coisas particulares que nós vemos aqui, e nós falaremos disso quando chegar o texto bíblico. Mas eram pessoas normais, irmãos. Se a Bíblia diz que Elias era um homem normal como nós, com as mesmas paixões que nós temos. Amém? Então nós que podemos e somos chamados pela palavra, busquemos. Para quê? Para que o Senhor nos use com essa ousadia. Amém? Que supera as forças da sociedade, para que nós vejamos o Evangelho continuando a fazer efeito, para que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que ainda hoje sejam curadas e evidenciar, aleluia, não de manipulação, mas do poder de Deus que ainda opera hoje. Que Deus abençoe e use você poderosamente em nome de Jesus e tenha misericórdia da minha vida também para continuar nesta obra que o Senhor nos tem chamado. Em nome de Jesus. Amém.